Antes do início da apresentação, eu queria falar um pouco sobre o Norbert Elias. Norbert Elias nasceu na Breslávia no dia 22 de junho de 1987 e morreu em Amsterdã no dia 1º de agosto de 1990. Ele foi um sociólogo alemão. Ele foi de família judaica e teve que fugir da Alemanha nazista, exilando-se em 1933 na França, antes de se estabelecer na Inglaterra, onde passou grande parte de sua carreira. Todavia, seus trabalhos em alemão tardaram a ser reconhecidos, e ele viveu de forma precária em Londres, antes de obter, em 1954, um posto de professor na Universidade de Leicester. Suas obras focaram entre a relação de poder, comportamento, emoção e conhecimento da história. Devido às circunstâncias históricas, Elias permaneceu durante um longo período como um autor marginal, tendo sido redescoberto por uma nova geração de teóricos nos anos 70, quando se tornou um dos mais influentes sociólogos de todos os tempos. E assim vem todo o seu trabalho e sua gama. Sua obra mais importante foram os 2 volumes de O Processo Civilizatório, originalmente publicado em 1939. Foi ignorado até sua republicação em 1969, quando o primeiro volume foi traduzido ao inglês. O nosso capítulo é a transformação de guerreiros em cortesãos. Na sociedade de corte, nos séculos 17 e 18, a nobreza cortesã formou um movimento nos padrões de conduta, que foram se interpenetrando em círculos cada vez mais largos. Os cortesãos não inventaram as moderações e a regulamentação uniforme de conduta. Eles, como todos os outros, curvaram-se às limitações impostas, mas foi nessa sociedade que os modelos das condutas foram adotados. Foi na sociedade de corte, mas não apenas nela, que ocorre a modelação do comportamento. A corte real permanece durante certo período no centro da teia social, que por sua vez mantém o movimento da civilização da conduta. Passo a passo, a nobreza belicosa é substituída pela nobreza domada, ou seja, uma nobreza de corte. No Ocidente, essa transição de guerreiros para cortesãos inicia no século XI e vai até o século XVII. Tudo é regido pela corte ou pelos centros administrativos. Dele se cria uma extensa teia de interdependência que envolve uma série de indivíduos e tem como ponto central o rei e a corte, muito mais longa e extensa que qualquer teia comercial que existe, de tão complexa que é. Se tem um rigoroso controle da conduta que não afeta somente os membros da sociedade, mas também é exercido sobre a figura do príncipe, o rei e seus funcionários, e esse impõe isso a toda a sociedade novamente. Essa conduta é a forma de se portar, de agir, que afeta direta ou indiretamente tanto o soberano quanto sua corte. É muito importante, pois sem isso todo monopólio viraria a ruir, entraria em desordem e caos. A conduta, a etiqueta, juntamente com a interdependência, é que faz o equilíbrio de tudo. Por isso, cada atitude, cada atividade é sempre tomada com muito cuidado e também passa por um minucioso olhar. Com isso, surgiram casos individuais, cujos governantes haviam transpostos em muitas batalhas com o aumento de suas posses e poder militar, assim conseguindo uma posição de predominância sobre outros guerreiros. Suas residências assim passaram a conter um número maior de pessoas, assim transformando em cortes, num novo sentido da palavra. Na corte, na presença da senhora, tinham que se refrear os atos violentos e as explosões emocionais, mas até o mais cortês dos cavaleiros constitui uma cadeia de guerras, rixas e violências. Boa noite, gente. Bom, para dar continuidade à fala do Gabriel, aqui nós vamos abordar as relações que vão ter entre nobres guerreiros com os burgueses, né? Mas como os nobres viam a classe dos burgueses, tá bom? Então, Norbert Elias aqui, ele vai deixar claro que a ascensão da burguesia está acontecendo de forma mais modesta, assim como as tensões que estão se desenvolvendo entre nobres e burgueses. Dentro das cortes territoriais, nós já vamos ter certos conflitos entre nobres e burgueses em busca de privilégios, em busca das mesmas oportunidades. Então é possível perceber que existem
burgueses, que são importantes dentro da corte, e que também existem nobres, que são importantes dentro da corte. Então, eles mantêm contato entre eles, né? E que essa regularidade vai ser mais desenvolvida com o passar dos anos e vai se desenvolver ainda mais dentro da sociedade de corte, dentro da sociedade absolutista, né? Que nós vamos ter, então, um maior contato entre essas duas classes sociais e, por consequência também, uma maior tensão entre elas. Então vai haver mais conflitos, vai haver mais desentendimento entre nobres e burgueses futuramente, né? Então, de modo geral, nós ainda não vamos ter uma sociedade como a sociedade de corte, mas uma sociedade que vem anterior a ela, uma sociedade mais superficial, né? Uma sociedade mais amena, digamos assim, só que semelhante, né, à sociedade de corte. Outro ponto que é abordado pelo Norbert Elias é a questão do estilo de vida. Aqui nós vamos ter um estilo de vida, então, muito acentuado, né, que não era uniforme. Então, o poder militar e a propriedade, ela estava muito vinculada uma na outra, certo? Então, o camponês desarmado, ele não tinha privilégios. Ele estava à mercê de uma pessoa com poder e que estava armada. Então, o padrão de vida neste momento era muito acentuado. O contraste de vida entre as classes altas e as classes baixas era muito acentuado. Entendeu? Então, nós vamos ter aqui que o camponês vivia sua vida, o guerreiro vivia sua vida e os nobres viviam sua vida. Neste momento, os nobres não estão preocupados com a ascensão da burguesia. Os nobres não estão preocupados que essa classe venha pressioná-los em decorrência de privilégios, em decorrência de poder, em decorrência de status. Não. Por quê? Porque eles estavam muito distantes entre si, tanto de costumes, de gestos, de vestuários. Mesmo que uma influencie a outra, eles estão distantes. Há um abismo entre essas duas classes sociais neste momento. Então não há essa preocupação do nobre com essa ascensão dessas classes mais inferiores, né? Eles não se preocupam. Então eles ainda estão vendo essa classe como desprezível, como sem importância, como pessoas inferiores a eles, que não vão chegar no mesmo nível, né? Então eles não estão preocupados com esse poder que a burguesia está tomando aos poucos, certo? Não estão. Igual aqui o autor ele vai dizer que o guerreiro ele tinha as suas terras e a sua espada. Então o perigo principal para o guerreiro era outro guerreiro. Então neste momento não há preocupação alguma, né, com essas classes inferiores se ascendendo, certo? Então eles ainda vão continuar com isso. Bom, gente, para saber mais sobre isso, o Emanuel ele vai dar continuidade a essa fala e a essa explicação, tá bom? Mas qualquer dúvida vocês podem colocar no chat que eu vou estar respondendo depois. Boa noite, pessoal. Agora nessa parte vai ser tratado de como eram os guerreiros antes de virem a se tornar uma nobreza cortesã. Primeiro ponto é que ainda não se fazia presente o sistema de interdependência mútua, não havia integração de classes, isso era bem menor. O estilo de vida também era bem diferente, era menos uniforme. Quem tinha propriedade e poderio militar era quem se sobressaía nesse cenário. Então, ou seja, o camponês, qualquer outro que tivesse a sua condição social semelhante, estava sempre à mercê do senhor armado. Isso porque ainda não havia um monopólio público, nenhum Estado para regular o equilíbrio de forças. Por outro lado, o senhor feudal, por possuir terras e armas, acabava conseguindo fazer frente a semelhantes como ele, ao mesmo tempo que podia se ver na condição de submeter qualquer outro que ele achasse inferior à sua vontade, como os camponeses. O padrão de vida, como foi dito, é bem diferente, pois aqui há um enorme contraste social, pois tem uma pequena elite que possui uma enorme renda que usufrui só para si mesma, gastando sempre com prazeres e luxos ao seu bel prazer, enquanto o camponês tem que lidar com as más colheitas e as ameaças disso,
e que mal dá para eles se sustentar. Então, ou seja, o padrão de vida desses camponeses nem se compara com a dessa elite. E esse contraste se faz presente, pois ainda não há uma interdependência. A interdependência não se faz presente, a divisão de funções não existe ainda. Somente quando houve uma mudança nos padrões de vida e essa interdependência passou a se fazer presente, é que houve toda uma redução nesse contraste. Mas antes, burgueses, guerreiros e camponeses estavam praticamente no mesmo território, um do lado do outro, mas havia um enorme abismo social entre eles, tanto nos costumes, nos gestos, nos vestuários e nos seus divertimentos. Aqui o nobre ainda não sofria problemas com as classes mais baixas, ou seja, ele só tinha desprezo por quem vinha de baixo, muito diferente de como viria a ser no futuro, já que teria uma enorme dor de cabeça com as classes mais baixas. A burguesia também não usufruía de reconhecimento e prestígio algum. Ela não precisava recorrer a essas coisas para assegurar sua posição de classe alta. Ela só tinha suas terras e sua espada, o que já era mais que suficiente para fazer frente a outro guerreiro como ela, pois aqui o que um guerreiro teme é a espada de outro guerreiro, e não uma competição. Os nobres não temem os burgueses, e os burgueses não temem os nobres ainda, como viria a ser posteriormente. O maior medo deles era outro guerreiro, outro que pudesse fazer frente a ele na espada. E aqui o guerreiro também não tinha uma conduta a ser seguida, então, ou seja, ele fazia as suas regras à sua própria vontade, não havia alguém que regulasse isso, dizesse como ele deveria agir. Mas isso mudou quando houve a perda da sua autossuficiência militar e econômica juntamente, ao mesmo tempo também que muitos deles passaram a se converter em cortesões. Isso já vinha ocorrendo desde os séculos 6 e 7, onde passou a haver os domínios territoriais passaram a ser consolidados e com isso muitos deles passaram a recorrer às cortes. Já nos séculos XV e XVI, esse processo de transformação foi mais acentuado, onde a diferenciação de funções, a interdependência e a integração de classes era cada vez maior. Aqui também passou a haver o aumento da moeda. O valor da moeda subiu, ao mesmo tempo que também depois caiu rapidamente. Isso por causa de fatores sociais e estruturais. Assim, procurou suprir essa necessidade de mais dinheiro. Mas os impactos disso não foram iguais para todos. Para grupos como a burguesia e o rei, essa debilidade aquisitiva conseguiu ser compensada com mais moeda, enquanto para os nobres guerreiros, que saíram da desvantagem, pois não sofreram diferenciação alguma na sua renda e posteriormente tendo seu poder aquisitivo ainda mais reduzido devido à desvalorização monetária que se acentuou depois, ou seja, a inflação. Assim, nos séculos XVI e XVII, os guerreiros se viram cada vez mais obrigados a recorrer às cortes e à dependência do rei. Esse processo de transformação é salientado de que não foi de uma hora para outra, foi algo gradativo e não imediato, não repentino, além de ser violento também, por causa da transformação na conduta. Então, ou seja, a transformação de guerreiros e cortesãos se deu aos poucos e de forma gradual. Os cavaleiros aqui, por mais que eles ainda quisessem exercer sua função em batalha, quisessem guerrear, já não cabia mais isso a eles, pois havia uma conduta exercida que impedia eles de agirem sobre a espada e com violência. Essa transformação também se deu de forma gradativa e pouco a pouco também nas cortes absolutistas. Não foi algo de imediato, foi algo que envolveu fatores sociais e também uma série de indivíduos os prendendo em uma extensa teia de relações humanas e criando um sistema de interdependência. Assim, só se faz compreensível essa sociedade de corte quando passamos a entender as suas necessidades, o que levou à sua formação, bem como todo esse entrelaçamento de indivíduos, essa cadeia de dependência, o sistema de interdependência que se fez muito presente e marcante na sociedade. Assim, é possível entendê-la muito mais do que algo simplesmente criado do acaso e sem propósito algum, certo? Agora o Bruno vai dar continuidade ao que essa transformação de guerreiros em nobres, beleza? Bom, gente, boa noite. Nessa última parte do capítulo 4, o Norbert Elias vai mostrar como foi a transição dessa nobreza guerreira para a sociedade de corte e a tentativa dela de sobreviver esse novo modo, né? A nobreza, ou pelo menos grande parte dela, precisava do rei, porque com o aumento da monopolização, a função de guerreiro livre estava desaparecendo da sociedade. Outro motivo também foi que com a monetarização e a inflação, a nobreza não estava mais conseguindo manter seu alto padrão de vida, já que era uma nobreza latifundiária e a produção não estava mantendo os preços, mantendo os valores.
Com isso, a nobreza é meio que obrigada a ingressar na sociedade de corte e viver sob dependência direta do rei. Lá ela teria oportunidade econômica, né, já que vivia às custas do rei, e também manteria seu prestígio como nobre. O autor ainda fala que eles não precisariam se submeter diretamente ao rei de primeira, porque eles poderiam tentar outra atividade econômica, por exemplo, o comércio, né? Só que eles não queriam praticar o comércio porque a burguesia já fazia isso e ela era considerada uma camada inferior a deles e eles não queriam se igualar a ela. Então eles tinham um maior desejo de preservar a classe, o título, do que a sua situação econômica. Mas não era só a nobreza que dependia do rei. O rei também dependia dela, né? Primeiro, ele dependia dela como uma sociedade sua, para o seu próprio convívio, né? Pois tinha que ser uma coisa assim, ao seu nível. Em segundo lugar, ele dependia dela porque era ela que servia ele, seja à mesa ou durante a caça, era como se fossem os empregados dele. Então isso aumentava demais o seu status, né? Terem nobres como seus empregados. E também porque a nobreza servia como contrapeso à burguesia, assim como a burguesia também servia de contrapeso aos nobres, né? Sendo assim, o rei ele tinha era visto como pacificador das duas camadas, né? Que viviam em conflito. Com isso ele conseguia manter o seu poder e mantinha as duas ali, né, junto com ele. As duas camadas. Calma, a gente tem que seguir o roteiro aqui. O rei, ele era visto como opressor, mas ao mesmo tempo preservador da burguesia, já que muitas vezes ele segurava ela para que ela não tivesse um crescimento no seu poder, né? E ele também preservava por conta dessa questão de precisar deles realmente. E a corte, nesse caso, também era um meio de domar essa nobreza. Aí o autor vai trazer a citação de um autor que chama La Bruyère, que vai dizer o seguinte: se o nobre vive em casa, na província, ele é livre, mas sem segurança. Se vive na corte, é protegido, mas escravo. Então ele vai dizer exatamente isso. Se ele fica fora da sociedade de corte, ele será muito prejudicado, porque ele não vai ter a segurança do rei, né? Não vai ter ajuda econômica, não vai ter nada. E se ele fica à mercê da corte, ele está protegido, mas vai ser um escravo. Então fica uma situação bem difícil, né? A nobreza também vai sofrer com a pressão da burguesia. A burguesia também vai fazer pressão neles, já que ela também queria ascender socialmente, né? E com o crescente poder social da burguesia, os cortesãos têm que lutar constantemente, pois eles vivem do lucro da burguesia, querendo ou não, porque elas pagam os impostos ao rei e o rei distribui esse dinheiro para os nobres, né? Então era isso. Daí o autor encerra dizendo que, por mais que atualmente essa sociedade de corte não tenha tanta importância pra gente, né, na nossa história do presente, assim, ela é indispensável pra gente entender os processos civilizatórios. Bom, gente, é isso, né? Eu espero que vocês tenham tido paciência para aturar até o fim. Now the world